Peço aos irmãos que então abram as suas Bíblias em 1 Timóteo 5. Nós estamos expondo essa carta, estamos caminhando já para o fim da exposição dessa carta. E hoje nós vamos ler mais um bloco do capítulo 5. Hoje vamos meditar do versículo 3 ao versículo 16. 1 Timóteo 5, do 3 ao 16. Diz assim: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo e espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidados dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te louvamos pela tua palavra, pelo privilégio que o Senhor dá a nós de meditar nessa verdade, e pedimos, Deus, que o Senhor esteja nesse momento nos trazendo instrução, entendimento desse princípio, como ele deve ser vivido hoje, como devemos aplicar essa verdade à nossa igreja, aos nossos lares, ao nosso ambiente social, Pai amado. E seja assim nos fortalecendo e nos direcionando. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Pai. Meus irmãos, nós temos visto entre os cristãos, sejam eles evangélicos ou não, movimentos como Missão Integral, Teologia da Libertação, cuja característica principal é distintiva ao enxergar a igreja como a instituição que precisa cuidar dos pobres e dos necessitados. Isso, em um primeiro momento, pode parecer positivo. Nós, como igreja, precisamos ser em prol dos mais frágeis, socialmente falando. Nós precisamos promover justiça social. Contudo, movimentos como esse têm a ênfase que coloca a igreja numa posição de ser enxergada como uma ONG, como a sua função essencial é meramente social. Realmente, não tem nada de errado, caso nós tenhamos condições, ajudar ao necessitado, ao pobre, entregar uma cesta básica, auxiliar com medicamentos, auxiliar em reforma, não tem nenhum problema nisso. É louvável o cuidado com aqueles que são mais necessitados do nosso mundo. O grande problema é quando o enfoque social nos leva a negligenciar a principal missão da igreja, que é anunciar a Cristo e ser testemunha do Evangelho nesse mundo. Assim, meus irmãos, nós precisamos entender qual é o tipo de relação
que a Escritura nos ensina a ter com os mais necessitados. Quem são os principais responsáveis, ou quem é o principal responsável por esse cuidado? E como nós, como igreja institucional, podemos contribuir de alguma forma com os nossos irmãos, a família da fé, que possam estar, por um acaso, em um estado de vulnerabilidade social. É exatamente sobre isso que nós vamos meditar nesta noite. Então nós temos que nos lembrar um pouco do contexto dessa passagem que está diante de nós. Paulo, nessas últimas exortações a Timóteo e nessas exortações à igreja de Éfeso, ele deixou muito claro que nós somos igreja, família do Senhor. Isso ficou muito óbvio nos versículos 1 e 2 do capítulo 5. Nós devemos tratar uns aos outros como pais, mães, irmãos e irmãs. Ou seja, Paulo deixa claro que nós somos uma família. E a igreja, então, é esse vínculo de fé, onde nós cuidamos um dos outros como uma família, e por isso nós devemos ser amparo. E a mesma lógica aqui se aplica. Assim como espera-se que numa casa haja cuidado uns com os outros, a igreja também é um ambiente onde cuidamos um dos outros. Inclusive, compete amparo aos irmãos da fé, como pai, mãe, irmão, irmã. Então, meus irmãos, a implicação lógica disso é que igreja deve ser um ambiente onde nós cuidamos dos nossos irmãos mais necessitados. E nesse sentido, a igreja de Éfeso, aparentemente, estava cumprindo muito bem a sua missão. Só que também, aparentemente, alguns estavam começando a abusar desse cuidado que acontecia aqui na igreja. Isso fez com que o cuidado aos necessitados se tornasse um fardo pesado demais. O que demanda, então, que Paulo dê algumas orientações nesse sentido. Então, com essa incursão de Paulo, nós podemos aprender como igreja que nós devemos ser em cuidado dos mais necessitados, sendo socorro e assistência àqueles que realmente precisam, compreendendo que o necessitado deve ser amparado primeiramente pela família, de sangue, e os crentes desamparados encontram amparo na família da fé. Então é basicamente isso que nós vamos ver nessa noite. O primeiro ponto, então, que esse texto nos ensina, é o que deve ser feito pelos necessitados. Meus irmãos, observe que o texto começa aí no versículo 3 com uma ordem: honra as verdadeiramente viúvas. A primeira coisa que nós precisamos entender nessa passagem é o sentido da palavra honrar nessa passagem. Honrar em nossa língua tem um aspecto de respeito, de reconhecimento, o que certamente está implícito aqui nesse texto também. Contudo, a palavra que Paulo usa aqui não é simplesmente relacionada a respeito. Essa mesma palavra honra vai reaparecer lá em 1 Timóteo 5, no versículo 17. Só que lá ela é traduzida como honorários. Logo, meus irmãos, isso nos mostra que essa palavra ela também tem a ver com auxílio financeiro. É um honrar que implica em recursos financeiros. Então, a exortação aqui não é apenas sobre respeito, mas principalmente sobre dar condições, oferecer proventos para que se tenha uma vida digna. Isso vai ficar ainda mais claro para o contexto da época. Nós temos que nos lembrar, meus irmãos, que as mulheres, nesse período, elas eram muito dependentes financeiramente dos homens, seja o marido, seja pai ou seja filhos. Então, meus irmãos, não era comum as mulheres serem ativas no mercado de trabalho. Não era comum mulheres ter fonte de renda. E por conta de um outro aspecto, era comum que os homens saíssem para as guerras, saíssem para os combates. O trabalho do homem geralmente era um trabalho mais braçal. E isso fazia com que a expectativa de vida desses homens baixasse grandemente. Igual é nos nossos dias, né? A expectativa de vida do homem ainda é menor do que a expectativa de vida da mulher. E o que acontecia? Os homens morriam primeiro, as mulheres ficavam desamparadas porque perdiam o seu marido, e então as viúvas se tornavam
um problema que deveria ser tratado. Então, nós vemos que durante todo o Antigo Testamento, durante todo o Novo Testamento, as viúvas eram um problema social comum e recorrente. Como nós lemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, a viúva Ana, que vivia no templo, servia no templo, mas era uma viúva. Isso gerava, meus irmãos, uma dificuldade. Como cuidar dessas mulheres que perderam os seus provedores e não têm uma fonte de renda? E nesse sentido, a Bíblia ela nos traz algumas orientações de como auxiliar essas viúvas. Na verdade, nós temos muitas passagens que vão muito além do cuidado das viúvas. Quando você olha para o Antigo Testamento, existe uma tríade que representa os necessitados: o estrangeiro, o órfão e a viúva. Esses três personagens, eles representam aqueles que são socialmente frágeis. E a Bíblia ela é tão clara em dizer como cuidar dessas pessoas, que o capítulo 24 de Deuteronômio vai nos mostrar como lidar com esse grupo que era desamparado socialmente. Jesus também exorta o cuidado às viúvas. A gente lê lá em Mateus 23, no versículo 14, que Jesus dá uma orientação nesse sentido também, de cuidar das viúvas. O que deixa claro para nós, meus irmãos, que é um dever nosso cuidar do mais necessitado. É dever nosso cuidar daquele que é mais frágil socialmente. É nosso dever como crente. Só que isso em nossos dias se dá de uma maneira um pouco diferente. Por quê? Porque a nossa organização social ela mudou. E nós temos que enxergar esse texto à luz da nossa realidade, para como entender como aplicar essa passagem. Por quê? Em nossos dias, as questões sociais e previdenciárias são muito diferentes. As mulheres estão no mercado de trabalho, é comum que as mulheres se preparem para a velhice, façam uma poupança ou tenham uma aposentadoria, o que leva a nós não encontrarmos uma situação idêntica a esse texto nos nossos dias. Há muitas viúvas que são muito bem amparadas e que não precisam de recursos financeiros, porque ela já tem um amparo financeiro, ela se preparou para a velhice. Por isso, esse texto ele tem que ser compreendido além do que era o princípio, temos que entender o princípio, e entender como aplicar esse princípio nos nossos dias. Isso então leva esse princípio a ser expandido. Por isso, a melhor maneira de ler esse texto é olhar não apenas para as viúvas, é olhar não apenas para os órfãos, para o estrangeiro, mas para aquilo que eles representavam em seus dias, os mais vulneráveis, os que careciam de justiça social. Em nossos dias, meus irmãos, aonde nós encontramos esses mais necessitados? Se nós sabemos que é dever nosso cuidar dos necessitados, devemos nos perguntar: o que temos feito para ser auxílio ao mais pobre? O que temos feito para ser cuidado com aqueles irmãos que passam necessidade, que passam falta de alguma coisa? Meus irmãos, todos temos pessoas ao nosso lado que podemos de alguma forma auxiliar e diminuir a dor desse mundo caído, que muitas vezes é severo. Assim, meus irmãos, nós temos que compreender que é nosso dever cuidar do necessitado, o que nos nossos dias não vai ser simplesmente a viúva, mas principalmente aqueles que estão em uma condição de vida mais precária, mais debilitada. Porém, um texto ele é muito enfático de mostrar não apenas o que deve ser feito, mas enfatiza quem deve ser o primeiro a cuidar desses mais necessitados. O que nos leva ao segundo ponto: quem deve ser pelos necessitados. Meus irmãos, uma coisa que fica muito clara nesse texto é que a igreja de Éfeso cuidava muito bem dos seus necessitados. Tanto que o versículo 16 vai dizer que a igreja estava sobrecarregada. O que isso nos ensina? Tinha tanta gente que dependia da igreja, que a igreja não estava dando conta mais. Era tanta gente que dependia da oferta, da ajuda da igreja, que ela estava inchada, estava sendo defasada pelo tanto de gente que pedia ajuda da igreja. Tanto que a orientação de Paulo aqui
não é sobre o dever de cuidar do necessitado, mas sim sobre quem e como se deve cuidar do necessitado. Então, meus irmãos, a igreja onde Timóteo era pastor, a igreja de Éfeso, aparentemente sabia do seu dever de cuidar das viúvas. Tanto que o problema aqui não é a negligência das viúvas. O problema aqui era a quantidade excessiva de viúvas, o que se tornou um fardo. Então, meus irmãos, o próximo ponto que esse texto nos ensina é quem deve cuidar das viúvas, quem deve cuidar do necessitado. Meus irmãos, observem no versículo 4, que o dever recai principalmente sobre a família, sobretudo se a família fosse crente. Olhe no versículo 8 também. Então o que nós observamos? Aqueles que cuidam de suas viúvas, segundo Paulo, estão praticando a religião verdadeira. Esse é o sentido do termo que mais uma vez aparece aqui nessa carta. Ele diz que quem cuida de suas viúvas pratica a piedade. A palavra piedade já apareceu várias vezes nessa carta, né? 1 Timóteo capítulo 2, capítulo 3, no capítulo 4. E mais uma vez essa palavra aparece aqui no capítulo 5. E todas as vezes que essa palavra piedade aparece, ela está associada à prática do evangelho. Então, meus irmãos, é como se Paulo dissesse, olha, quem cuida dos necessitados da sua casa, está praticando corretamente os princípios do evangelho, e mostra que nós somos família de Deus. Então, meus irmãos, fica claro que o primeiro, que deveria ser em prol dos necessitados, é a família biológica desses necessitados. É obrigação da família, que aqui no versículo 4 é ilustrada pelos filhos e netos. Cuidar, então, daqueles que precisam de cuidado. Então, meus irmãos, como nós colocamos esse grupo, como nós colocamos esse grupo de viúvas, era muito desamparada. Então, qual que é a lógica que Paulo aplica aqui? Cumpram o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, versículo 12. Meus irmãos, o que esse texto pede, nada mais é do que se cumpra a Escritura, como já foi colocado anteriormente. É uma obrigação dos filhos cuidar dos pais. É uma aceitação louvável diante de Deus que os filhos, e inclusive os netos, né? Paulo expande esse conceito. Não apenas os filhos, mas os filhos dos filhos. Que eles sejam bondosos e misericordiosos com aqueles que no passado foram bondosos e misericordiosos para com eles. Meus irmãos, isso é tão sério, que Jesus, em uma de suas conversas com os fariseus, exorta, porque qual que era o costume dos fariseus? Eles deveriam cuidar dos seus pais idosos. Só que eles falaram assim, olha pai, olha mãe, o recurso que eu tenho para cuidar de você é corbã, ou seja, é oferta ao Senhor. Eu não posso te dar, porque já foi dedicado para a oferta. Isso está lá em Marcos 7, no versículo 6 ao 13. Sabe o que Jesus fala? Jesus fala que vocês são hipócritas. Essa oferta de vocês não é aceita, porque vocês estão negligenciando os pais de vocês. Como é que vocês se chegam diante de Deus com piedade, se vocês não conseguem cuidar do seu pai idoso, da sua mãe idosa? Então, meus irmãos, o dever quem deve ser primeiramente pelas viúvas e pelos necessitados de maneira geral, são os da própria casa. O versículo 8 é muito enfático nesse sentido. Tanto que Paulo diz, olha, isso é algo tão lógico, é algo tão natural que até os ímpios fazem. O versículo 8 fala isso, olha, se você não faz, você é pior do que o ímpio. Porque o ímpio, ainda que ele não crê em Deus, ele sabe que ele tem que cuidar dos pais dele. E vocês não estão fazendo nem o mínimo. Meus irmãos, então, para nós sermos irrepreensíveis perante Deus, é dever que a família sanguínea seja a primeira a atender às necessidades dos seus. Em nossos dias, isso talvez se manifeste de outros modos,
Porque, como nós bem colocamos, nós temos idosos, né? É uma característica dos nossos dias que os idosos sejam mais preparados para a velhice. Então, muitas vezes, esses idosos nem sempre vão precisar de ser honrados com auxílio financeiro, porque às vezes eles têm isso, às vezes não, mas às vezes eles têm. Mas o princípio de honra, ele permanece. A lógica de cuidar dos nossos progenitores é que quando alguém se casa, quando alguém constitui uma nova família, essa nova família passa a ser a sua principal responsabilidade. Gênesis 2:24 nos mostra isso. Deixar pai e mãe, se unir à sua mulher e ser os dois uma só carne. Isso nos mostra que a principal responsabilidade daqueles que se casam, esses que deixaram pai e mãe agora são uma só carne. Isso, meus irmãos, não quer dizer que os filhos não honram mais os seus pais, de maneira nenhuma. Os filhos devem continuar tratando os pais com respeito, devem dar atenção, devem dar cuidados, devem visitar, devem honrar, naquilo que não afeta a sua família nuclear, o casamento e a criação dos filhos, eles têm que se envolver com a família expandida, né, que são os pais, os idosos principalmente. Em alguns casos, literalmente cuidar deles. Então, meus irmãos, a responsabilidade primeira é dos familiares. Se nós cremos no Evangelho, que prega cuidado e amor, nós devemos fazer isso primeiramente com a nossa casa. Meus irmãos, desistir de cuidar dos nossos, para que outros façam, para que a igreja assuma essa função, é negar a nossa fé. Então, meus irmãos, a igreja, ela também tinha responsabilidade com as viúvas, mas apenas na falta da família, para que a igreja não ficasse sobrecarregada. Isso fica muito claro, meus irmãos, quando nós lemos lá em Atos 6, no versículo 1 ao 7. Meus irmãos, isso estava por um motivo muito óbvio. A quantidade de viúvas nesses dias era enorme. A igreja não conseguiria cuidar de todas. É impossível. E nos nossos dias, meus irmãos, a mesma coisa acontece. Nós podemos ter a maior boa vontade do mundo. Nós não vamos conseguir cuidar de todos os nossos necessitados. Nós não vamos conseguir cuidar de todos que estão ao nosso redor com recurso financeiro. Por isso, meus irmãos, a ordem é sim de cuidar daqueles que são verdadeiramente necessitados, das verdadeiras viúvas, desde que eles não tenham família para cuidar deles, como o versículo 5 deixa muito claro. A igreja, como uma instituição, a instituição igreja, como corpo de Cristo, desde o início é chamado assim a cuidar dos necessitados, sobretudo os necessitados que compõem a família da fé. Como vai ficar claro no último tópico que nós chegamos. Quem são, então, os verdadeiros necessitados? Paulo ele tinha que deixar muito claro uma coisa aqui. A igreja estava cheia de gente pedindo ajuda. A igreja não poderia cuidar de todos que pediam ajuda. Então, a questão que é levantada nessa passagem é: quem são as verdadeiras viúvas? Quem que realmente deve ser cuidada pela igreja? Ao que tudo indica, meus irmãos, então, como nós colocamos, a quantidade era enorme, era uma sobrecarga. Então, as viúvas que deveriam ser cuidadas, como diz o versículo 3, são aquelas que são verdadeiras viúvas. E o que são verdadeiras viúvas? Pessoas que não tinham ninguém por si, ou seja, não tinham filhos e não tinham marido, e que esperavam em Deus, como nós vemos no versículo 5. Meus irmãos, a verdadeira viúva era alguém que, por não ter família, ela se achegava até a igreja, sem esperança de construir uma nova família, mas que era alguém crente. Talvez a melhor figura que nós temos dessa viúva verdadeiramente viúva é a profetisa Ana, que está lá em Lucas 2. Como a gente leu, uma viúva de 84 anos, ou seja, ela não tinha mais esperança de se casar, mas que apesar disso vivia firme na igreja. Ela vivia em oração, em jejum, em prática de adoração.
Uma mulher viúva, meus irmãos, que foi fiel no período em que foi casada, mas agora não tinha ninguém por si. Então ela era uma crente verdadeiramente fiel, que se dedicava ao serviço de Deus. E por isso era alguém digna de ser cuidada. Isso, meus irmãos, nos ensina um princípio muito claro. A obrigação que a igreja tem de cuidar dos necessitados é primeiramente cuidar dos necessitados que fazem parte da família da fé. E não com todos os necessitados do mundo. Há um pensamento de muitas pessoas de ver a igreja como uma ONG, onde temos que cuidar de todos os necessitados, distribuir cestas básicas, remédios, ajudar. E meus irmãos, não tem nenhum tipo de problema nós ajudarmos aqueles que necessitam. Mas o essencial na missão da igreja é proclamar o evangelho. Atos 6, versículo 2, deixa isso muito claro. E depois, a obrigação primeira da igreja é cuidar das suas viúvas, cuidar dos necessitados que compõem o corpo de Cristo. Meus irmãos, entendam aqui uma coisa. Não há dúvidas que é excelente nós ajudarmos as pessoas que se achegam até nós e que talvez não tenham fé. Pode ser, inclusive, uma porta de entrada para nós apresentarmos o evangelho. Eu não nego essa verdade. Só que a igreja, aqueles que não são parte da igreja e têm uma conduta incompatível com o evangelho, não são a prioridade. O versículo 6 deixa isso muito claro. Essas pessoas não são a prioridade. Isso, meus irmãos, nos mostra que a igreja não é uma ONG, mas a igreja ela é uma família da fé. E como família, a nossa obrigação primeira é com a família da fé, porque é impossível cuidar de todos. Regras têm que ser estabelecidas, para que destinemos os recursos da igreja de maneira prudente, para que não sejamos irresponsáveis com aquilo que nós temos que administrar. Por isso, meus irmãos, nos versos finais, Paulo ele deixa bem claro quais são os requisitos que essa viúva deveria preencher. Olha no versículo 9 e 10 a lista que ele faz. Ela deveria ter mais de 60 anos. Por quê? Porque 60 anos, na época, era uma idade onde era pouco provável que ela se casasse de novo. Então ela tem que ter mais de 60 anos, ou seja, ela não tem esperança de ter um novo casamento. Esposa de um só marido, ou seja, enquanto ela foi casada, ela foi fiel ao marido que ela tinha. Então, esposa de um só marido, criou os filhos, sejam esses filhos biológicos ou filhos da fé. Foi uma pessoa que se dedicou à educação da nova geração, isso de maneira digna, né? Ela foi hospitaleira, cuidou dos irmãos da fé, ou seja, ela foi alguém que abraçava, cuidava dos irmãos, cuidava da igreja, quando ela era mais nova, quando ela ainda tinha forças. Em resumo, meus irmãos, Paulo diz que ela tem que ser viúva, sem possibilidade de se casar de novo, e crente. Em resumo, é essas três coisas. Viúva, que não se casará de novo, e crente. Essas são prioridades da igreja. Essas devem receber o cuidado primeiro. Mais uma vez, meus irmãos, os necessitados que têm prioridade são aqueles que são crentes. Porque os não crentes, se levassem a ajuda toda, os da fé ficariam desamparados. Isso, meus irmãos, certamente muda em nossos dias. Porque, igual nós colocamos, o contexto social é outro. E nós temos que entender como igreja, que nós temos que cuidar dos irmãos da fé, que não têm possibilidade de ter uma fonte de renda. Então, qual que é a lógica para os nossos dias? Tem que ser alguém que não tem condições de ter uma fonte de renda, por um motivo de força maior. Qual que é o motivo de força maior? Pode ser doença, pode ser uma necessidade especial, pode ser uma deficiência, pode ser a idade muito avançada, pessoas que não conseguem, então, trabalhar e que tenham um bom testemunho de fé. Esse é o princípio para os nossos dias também. Aqueles que poderiam, de outras formas, ter o seu cuidado, não deveriam sobrecarregar a igreja.
E é por isso que Paulo, as viúvas mais novas, não é para ajudar. Os versículos 11 e 12 deixam isso muito claro. Não, despreza as viúvas mais novas. Despreza no sentido de não ajude, certo? Não é de desdenhar. Mas não ajude as viúvas mais novas. Por quê, meus irmãos? Por que Paulo manda desprezar as viúvas mais novas? Provavelmente as viúvas mais novas, elas estavam usando a igreja para ter o seu sustento. Mas quando elas queriam casar, o que elas faziam? Elas agiam de má fé, ou agiam contra a fé. E por conta disso manchavam o nome da igreja. Isso provavelmente acontecia de duas formas. Primeiramente, essas viúvas poderiam se colocar em risco casando com alguém que não tinha a mesma fé em Deus. Um princípio que se aplica não apenas às viúvas, mas a todos aqueles que desejam se casar, certo? A prioridade deveria ser se casar com alguém da mesma fé. Se ela se coloca em julgo desigual, casa com alguém que não é da mesma fé, ela coloca em vergonha o nome da igreja. Então, ao se casar, se casam levianamente, contraem responsabilidades com alguém que não era da mesma fé, e por isso era um motivo de vergonha. Uma outra possibilidade do que acontecia aqui, e provavelmente era o mais comum de se acontecer, é que as viúvas mais jovens, elas não se casavam. E ao invés de se casar, elas viviam em relacionamentos ilícitos, à luz daquilo que acontece em 1 Coríntios 7 também. Algumas viúvas jovens, para manter o cuidado da igreja, o que elas faziam? Elas permaneciam em viuvez, algo muito similar ao que acontece hoje com as nossas viúvas em relação à pensão. Elas não abrem mão do seu status de viúva, mas têm outros relacionamentos. Ou seja, elas não eram verdadeiramente casadas. Elas tinham outros relacionamentos, mas ela mantinha o status de viúva para continuar a ser ajudada. E ao não se casar, para manter o benefício, acabavam caindo no pecado de um relacionamento fora dos padrões que Deus estabelece nas Escrituras. Meus irmãos, e se não bastasse já essa imoralidade, Paulo diz que essas viúvas sustentadas pela igreja, elas eram fofoqueiras, ociosas e caminhando em direção a Satanás, nos versículos 13 ao versículo 15. Meus irmãos, elas estavam ficando muito tempo à toa. Elas não trabalhavam, eram jovens, tinham força. O que elas estavam fazendo? Fofoca, intriga, maledicência, divisão. O que Paulo falou assim? Para, casa, vai ter um marido, vai ter filho, vai fazer algo produtivo. Para de ser motivo de vergonha e divisão na igreja. Meus irmãos, a mesma coisa se aplica a nós. Meus irmãos, tempo livre demais, quando nós somos improdutivos demais, nós somos, o ditado popular, cabeça vazia se torna oficina do diabo. A lógica aqui é basicamente essa. Vocês estão sem tempo, estão com tempo demais. Aprenda a remir o tempo. Efésios 5 vai nos mostrar isso muito bem. Aprenda a como viver. Por isso, meus irmãos, a ordem é: as mais novas, casem, tenham filhos, cuidem do marido, vai fazer alguma coisa produtiva da vida de vocês. Para de sobrecarregar a igreja, para de depender da igreja, se você tem condições de ter o sustento de outra forma. E meus irmãos, o princípio é o mesmo para nós. Nós não deveríamos descansar na ajuda que nós podemos receber. A gente fica falando assim: olha, eu recebo a ajuda do governo, eu recebo a ajuda da igreja, eu recebo a ajuda de uma ONG. Estou bem. Meus irmãos, não está bem não. Deus chama a gente para ser produtivo nesse mundo. Nós temos que usar os recursos, a força, a habilidade que Deus nos deu. Devemos ser produtivos. Aqui a ordem foi dada às viúvas novas, que ainda tinham força para constituir família. Mas o mesmo se aplica a nós. Não devemos ser acomodados. Não devemos viver em ociosidade. Paulo mesmo vai dizer em 2 Tessalonicenses 3,10, se alguém não trabalha, não coma. A lógica é a mesma aqui.
Se alguém está sendo improdutivo, não é digno de ser sustentado. Meus irmãos, nós não somos chamados ao ócio, mas à produtividade. Se temos condições, não devemos sobrecarregar a igreja, mas sim auxiliá-la, para que essa cuide daqueles que são realmente necessitados. A lógica aqui é essa. Meus irmãos, esse texto nos deixa muito claro. Igreja não é ONG. Igreja é família de Deus. Família de fé. E como família de fé, nós temos sim obrigações com os mais necessitados. Sobretudo com os necessitados que são parte dessa família de fé. Meus irmãos, e é nesse sentido que Paulo orienta. Cuidem, igreja, dos que são verdadeiramente necessitados, que não têm condições de ser produtivos. Para com esses, a igreja precisa ser misericordiosa. Para aqueles que são parte da família da fé e que não têm condições, e não tem ninguém por si, a família dessa pessoa é a igreja. E essa família vai cuidar dele. Do contrário, meus irmãos, nós temos que nos lembrar que como família consanguínea, ou seja, os pais, avós, pessoas que são aí mais velhas e que talvez precisem de ajuda, nós somos chamados a cuidar da nossa casa, em reconhecimento e honra. Igual o texto diz, até os ímpios fazem isso. Por que nós que somos crentes não vamos fazer? Nós não pregamos amor, misericórdia, graça? Temos que mostrar amor, misericórdia e graça para com a nossa própria casa. Então essa é a lógica que ele coloca aqui. E um cuidado necessário que tem que ser feito com sabedoria. Entendendo que, é óbvio, ao se casar, prioridades mudam. As pessoas quando deixam a casa dos pais, as prioridades mudam, é natural. Mas isso não implica em deixar de honrar. Não implica em negligenciar. Nós não podemos ser relapsos em relação a essa responsabilidade. E o que nós fazemos então à luz desse texto? Em primeiro lugar, meus irmãos, cada família cuide dos seus necessitados. Como o texto deixou muito claro, a primeira pessoa que tem que ser em prol do necessitado é a família consanguínea. Filhos, netos, como foi colocado aqui. O primeiro cuidado, meus irmãos, deve ser daqueles que são de sangue e não da fé. O que estava acontecendo aqui era uma sobrecarga na igreja. Paulo diz, olha, essa pessoa tem pai, essa pessoa tem filho, essa pessoa tem neto. Cadê essas pessoas que deveriam ser graciosas e misericordiosas com elas? Nós devemos entender o mesmo princípio. Igual eu coloquei, meus irmãos, às vezes, honrar e respeitar os nossos pais, os nossos avós, não vai ser necessariamente dar proventos a eles. Por conta dos nossos dias, as pessoas têm essa questão muito mais bem estruturada. As questões de aposentadoria são muito melhores do que eram na época do apóstolo Paulo, nem se compara. Mas o princípio de honrar e de respeitar permanece. Reconhecer que eles foram importantes na nossa formação como indivíduos, reconhecer o tempo, os recursos e o empenho que eles gastaram na nossa formação. Essa que é a lógica aqui. Então, cada família tem que cuidar dos seus necessitados. Cada família tem que ser bondosa para aqueles que são os seus necessitados. Entendendo quais são as necessidades reais e como nós podemos ser em prol daqueles que precisam. O segundo ponto é que a igreja deve ser a família daqueles que não têm. Talvez, meus irmãos, vai chegar a esse ponto de uma pessoa não ter ninguém por si. Não ter pai, não ter filhos, e a pessoa ser sozinha no mundo. Isso pode acontecer? Pode acontecer. E nesse caso, Paulo diz, nós somos irmãos na fé. Se a pessoa não tem família consanguínea, na igreja ela tem família. Na igreja ela tem pai, tem mãe, tem irmãos. É isso que ficou claro nos versículos 1 e 2. Nesses casos, a igreja deve sim ser a primeira a cuidar. Se houver condições, que a igreja seja propícia. Mas reconhecendo que ele coloca, que seja crente. Tem que ser crente. A igreja não é ONG. A igreja não é assistência social. A igreja é uma família de fé. E nesse sentido, então, aqueles que têm fé,
cuidem dos seus necessitados que também têm fé. Porque o nosso vínculo de amor é a fé. Então ele coloca assim, olha, aqueles que são necessitados e são parte da família da fé, sejam cuidados. A igreja é a família daqueles que não têm família. E nesse sentido devemos ser cuidados, devemos dispensar cuidados e derramar misericórdia. E em último lugar, a igreja não deve ser sobrecarregada. Meus irmãos, esse era o grande problema nos dias de Timóteo aqui nessa igreja. Tinha tanta gente querendo a ajuda da igreja, que a igreja não conseguia cuidar de todo mundo. E os nossos dias, meus irmãos, a mesma lógica se aplica. A nossa missão primeira é com os da fé. Não estou dizendo que é errado a gente cuidar de alguém que talvez não seja parte da igreja. Não estou dizendo que é errado a gente ser favorável a alguém que talvez não compõe essa comunidade aqui. Mas se nós negligenciarmos os da fé, para cuidarmos daqueles que não são da fé, as prioridades estão invertidas. Por isso, meus irmãos, a igreja não deve ser sobrecarregada. A igreja tem sim que cuidar, tem sim que dispensar cuidados, mas a igreja não pode ser sobrecarregada nesse sentido. Então, meus irmãos, que nós sejamos graciosos, para que nós não venhamos sobrecarregar a igreja. Cuidemos naquilo que nós temos condições, que sejamos graciosos, que sejamos cuidados, para que a igreja possa cuidar daqueles que realmente são prioridades. E assim sejamos essa família de fé, que cuida dos necessitados. E assim promovem alegria, promovem graça, e são então misericordiosos com aqueles que realmente precisam. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos fez uma família de fé. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor dá a nós a unidade, o Senhor nos dá a nós o teu sustento, o Senhor nos dá o privilégio, Pai amado, de cuidar daqueles que estão junto a nós, os que são realmente necessitados, Pai. Obrigado por tão grande graça, por tão grande bondade. E a nossa oração, Pai, é que o Senhor esteja nos auxiliando nessa direção, que possamos, Pai, entender a nossa responsabilidade de honrar os nossos progenitores, pai, mãe, avós, aqueles que ainda possuem essas pessoas perto, que possuem ainda condições de cuidar dessas pessoas, que possam fazer, Pai amado, com reconhecimento, com bondade, com misericórdia, que sejamos, Pai amado, favoráveis a esses que dedicaram também tempo e recursos em tempos anteriores, Pai amado, que sejamos graciosos primeiramente com os da fé. Também, Deus, que possamos reconhecer que a nossa responsabilidade não é apenas a nossa casa, mas como igreja temos uma família muito maior, todos aqueles que se achegam a Cristo Jesus, e que possamos, Pai amado, também ser bondosos para com essa família de fé, Pai, naquilo que nós temos recursos, naquilo que nós temos possibilidade, que possamos, Deus amado, auxiliar os nossos irmãos que estão em fragilidade social, que estão passando por necessidades, que nós como igreja possamos ser esse lugar de amparo àqueles que não têm condições, àqueles que compõem a fé, e que por um acaso, Pai amado, não tem aonde recorrer, que nós sejamos esse lugar de socorro, que nós sejamos esse lugar de misericórdia, e assim, Pai amado, mostremos piedade, essa prática fiel do Evangelho ao nosso mundo. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Pai.